Estamos começando mais um episódio de Histórias Empreendedoras que Inspiram. Você que é pequeno ou médio empresário, dono ou dona de uma pequena ou média empresa que quer crescer com mais lucro, menos caos e mais liberdade operacional. E hoje nós estamos aqui com o senhor Valdecir, com o Tiago e com o Paulo. Eles são os proprietários da TWE, uma empresa de instalações industriais focadas em automação. Mas antes, né, da gente começar, quero me apresentar, eu sou Antônio Sasso e eu venho ao longo de anos ajudando empresários a crescerem, a terem mais liberdade nos seus negócios. E o importante é que estamos aqui para contar essa história inspiradora. Começando com um menino de 14 anos que saiu de Pernambuco e veio para São Paulo tentar uma vida melhor. Não é isso, seu Valdeci? Com certeza. Conta um pouquinho, o que que o senhor fazia lá em Pernambuco e como que o senhor chegou em São Paulo? O que eu fazia em Pernambuco, sempre estava trabalhando. O Sempre senhor já trabalhava desde cedo? desde cedo, sempre inventava alguma coisa para fazer, Mas o senhor certo. trabalhava, assim, em campo, em roça Não, é ou na assim, cidade? O senhor já eu morava na tinha cidade lá? não, eu morava na cidade pequena, né. Eu tinha invenção, assim, de fazer carrinho para os moleque, móveis para as menina, tudo ideia minha, né. Sim. Aí foi indo, tal, e E por fomos. que que o senhor resolveu vir para São Paulo? Sair do nada, de repente, vir para uma cidade grande, onde o senhor não conhecia ninguém, atravessar horas e horas de estrada. Na real, pai Eh, meu irmão falou que estava bom, tal, e eu vim pra cá. Com 14 anos, né, veio eu e outro meu irmão. O outro foi embora, eu fiquei por aqui. O senhor ficou por aqui? Sim, sim. Sim. E logo que o senhor chegou, o senhor já arranjou trabalho? Olha, eu cheguei demorou muito, porque naquela época era bom, né. Molecada de 14 anos não tinha burocracia nenhuma, né. Trabalhava fácil, achava Trabalhava trabalho fácil. até em construção civil. Mas o senhor já foi trabalhando em construção civil ou não? No início eu fui trabalhar em tinturaria. Tinturaria, legal. 14 anos, tal, depois vi que não era bom, né, não era segmento. Aí os anos foram se passando. Isso. Aí o senhor conheceu a dona Marisa. Foi muito. Muito pra frente, Quando eu né? tinha 24 anos, nossa, eu Depois de estava 10 anos o senhor conheceu depois de 10 a anos. dona Marisa. Isso, é. E aí o senhor teve os 3 filhos, Juliana, Exatamente. Thiago e o E Paulo. exato, Que é a segunda geração da TWE, certo? com certeza. Mas como é que começou a TWE? O senhor já pensava em ser empresário? Não, tudo começou quando eu saí de uma empresa muito boa que era a Krones, alemães, né, trabalhei com 8 anos com eles e já ele é elétrico, né, e aprendi muita coisa também com eles. Foi aí que o senhor começou a profissão de eletricista. Não, comecei antes, Já começou antes? muito antes. Ah, foi o sogro do senhor que Comecei com 17 anos na elétrica, né, foi o sogro do teve senhor vários segmentos. que incentivou o senhor a ser eletricista. Aliás, foi nós 2. Ele me incentivou e eu incentivei ele, a gente se deu bem. Meu E aí você sogro. foi trabalhar na Crones, só para o pessoal entender, a Crones é a empresa que fabrica máquinas enchedoras, né? Enchedoras, Que invasam Coca-Cola, cerveja. exatamente. Então o senhor trabalhou na Antártica, o senhor trabalhou na Exato. Brahma, o senhor Prestando trabalhou na Coca-Cola, onde? exato. Na Fenda, Fez assim, né? sim, E lá o senhor aprendeu o ofício, né, realmente de de ser um eletricista. montagem. Exato. E lá o senhor era respeitado? Como é que era? Eu era calmo, né. Você era calmo? Não, eu como empregado, né, mas eu quem me ajudou muito foi o conhecimento da Cronos e a minha inteligência, né. Eu sempre pensei alto, nunca baixo. O senhor sempre foi ali, Exatamente. bom profissional. E aí, de repente, né, porque o Brasil passou por algumas crises, né, que o senhor estava me Com falando, certeza. a Cronos passou por uma crise, teve que mandar todo mundo embora e aí vocês foram obrigados a abrir as empresas terceirizadas. Foi Exatamente. uma época do Brasil que a terceirização estava se tornando realidade, né. E aí o senhor abriu a primeira empresa. Eu O senhor empreendeu por necessidade. por necessidade, porque na época trabalhava com a Cronos, um bom salário e tal, quando fui atrás de emprego não era viável para mim. Então o senhor tinha que abrir uma Tinha empresa que e abrir, prestar serviço. prestar serviço. E o que que o Tiago e o Paulo estavam fazendo nessa época? Não, Quando o quando senhor eu abriu a Walmart em 98, eles não estava demorou um pouco só. mas você já tinha quantos anos?
Eu estava jogando bola. Estava Tá jogando jogando bola. bola. 11 anos, estava Tinha, jogando bola acho que já. 14, 13 anos. Isso. Ele foi mais que participou em montagem de painéis, né? Ah, então quando seu pai abriu a primeira, você já começou a trabalhar com ele ou não? Sim, eu estudava e ele me pegava final de semana para ajudar na montagem de painel. A princípio, ele só era um ajudante prático. Ele pegava e falava assim, ó, aqui tem um fio. Mas não que você fez curso em Senai, nada. Você falou, vem aprender na prática Foi o que aqui. ele falava assim que aqui, ele falava assim, aqui é um Senai de graça. Ele sempre tinha essa ideologia com a gente, assim, levar para aprende, pergunta, aí me ensinou a fazer cortes, furo, Seu pai tem um perfil de professor ou não? tinha, Tinha. tinha, mas bem rígido, Bem rígido. bem rígido. Isso é um detalhe, né, de que todo empreendedor ele tem que ser um pouco professor, né? Ele tem que ter essa paixão por ensinar, senão a empresa não cresce, Sim. né? E aí o senhor foi contratando outros, começou com o Paulo, aí foi contratando outros funcionários e a empresa foi crescendo. Crescendo sim. E aí apareceu a empresa Hexacron na vida de vocês, né? Foi no momento que É, a mais cresceu. exato, foi o momento que cresceu mesmo. Ah, antes disso, por que que é o nome Oval Mars? Por que que o senhor, todo empreendedor, quando vai abrir uma empresa, ele põe um nome. E todo nome tem um significado. Por que É, que significava a palavra Valmassa era Valmars? Valdeci, Marisa, Valdecir e Marisa, meia meia. Valmassa, aí que Ah, criou o S, né, que não é entendi. exatamente. E aí apareceu a Hexacron, né? Essa Cron, E aí foi o que o senhor estava me falando que foi o momento mais difícil, assim, da empresa do senhor? olha, no início foi muito bom, né. Crescia rápido. Nós sempre crescemos rápido, sei lá, é meu jeito de ser, nunca pensei, assim, cair, sempre levantar, se eu cair eu levanto, né. E o que que o senhor Nunca fazia desisti. exatamente com a Hexacron? Qual tipo de trabalho? A gente montagem mecânica e elétrica, Montagem tinha bastante mecânica e elétrica. funcionário. Sim. E aí nesse momento, o senhor tá me dizendo que foi o momento mais difícil da vida do começo das empresas, né. O que que No aconteceu? começo porque você começa, o pessoal não dá muita criatividade, né. E foi indo e graças a Deus deu tudo certo, né. O dono começou a acreditar bastante na gente, né, em mim e nos funcionários e estamos aí. O que que passou ali num momento ali que seu pai recebeu um aviso que o o financeiro ia atrasar, você lembra? O detalhe que aconteceu? É assim, a gente, na época era mais ligação, né? Não tinha o WhatsApp e eu lembro que o próprio dono da outra Djalma, empresa, Djalma, ligou e falou: vocês têm que vir pra cá, vocês têm que resolver. E meu pai sempre ensinou pra gente assim: se você tem um problema, você vai lá. Isso é uma cultura que a gente tem até hoje. Se algum cliente acontecer de ter uma reclamação, dá a cara pra bater. A gente tem essa cultura Essa cultura dentro até hoje, vem de até lá, hoje. Até vem de hoje. Por berço. mais que a gente tenha um cargo mais de Não, liderança, não fica remediando o problema, não, vai a lá e gente vai resolve. lá, porque assim, eu acho que assim, o cliente vendo que você acolheu ele, chegou e tem um problema, estou de frente para você. Ele quer desabafar. Muitas das vezes ele quer mais desabafar, passar o sentimento para você. E você lembra desse momento que a Hexacom atrasou o pagamento? O que que seu pai teve que fazer? Cara, já Uns teve 60 assim, funcionários mais ou menos vocês já tinham, né? teve momentos da vida assim, acho que o pai não lembra, o pai penhorar carro. Penhorar carro. Já penhoramos carro, já dividimos marmita. Eu tenho uma história assim que essa história me emociona muito. Uma vez eu estava trabalhando e você lembra a história da marmita, pai? lembro. A história da marmita a história foi assim, me emociona muito essa história. E meu pai estava trabalhando, aí fomos pegar uma marmita, e eu comendo a carne, e ele não comia carne. Eu comendo a carne, e não comia carne. Pai, come aí, pai, come aí. Ele, não, não, come aí, come aí. Cara, depois eu fui perceber que ele estava me dando a carne porque ele não tinha como pagar 2 marmitas. Eu estava rachando uma marmita com meu pai, ele dando a maioria da porcentagem da comida para mim, sem eu perceber, assim. Já tivemos esses momentos, assim, na empresa que o seu Zé ajudou muita gente, né? Que Exato, foi meu avô, deu dinheiro pro meu pai, ajudou financeiramente, assim, porque meu pai Ah, nunca desistiu. Meu pai sempre teve a meta: paga os funcionários e entrega o serviço, ah. independentemente de qualquer coisa. Você teoricamente estava tirando da própria carne para dar para o filho, Sim, né, para a empresa continuar ali. sim. E aí o cliente atrasa o pagamento. E aí o senhor tem 60 famílias que dependem do senhor. O que que o senhor teve que fazer para essas famílias é, continuarem trabalhando? Que não é fácil. tive que ir no setor, né, feito o Djalma, ele ligou para mim à noite, né, e falou: "Ó, vai lá na Fensa, que é aí em Jacareí, né, pra abrir cerveja, né". Aí cheguei lá, só que lá tinha uma praça, né.
Lá dentro da empresa tem uma praça. E eu muito cedo lá. Entrei e fiquei sentado lá nos banquinhos e os funcionários chegavam, olhavam e sentavam do meu lado, né. E chegou mais ou menos 20, né, o resto eu creio que faltaram, né, e comecei a conversar, né, conversar com eles, o que aconteceu, aí sempre tem um que mas O senhor teve que colocar a sua liderança de ah, líder, né, de empresário à senão prova, a prova, para senão que eles pudessem confiar no senhor que o exata pagamento ia sair. Não é, naquele momento que o senhor estava passando a dificuldade, mas isso. uma hora o senhor ia honrar com o pagamento deles. E Esse foi o pior momento, assim, que o senhor lembra da história? foi porque essa história foi muito assim, a gente estava crescendo muito. E não adianta você prometer. Eu prometi assim, através do meu cliente que estava pagando, sempre pagou direitinho. Aliás, todos os meus clientes sempre pagou direitinho. Verdade. E Mas eles passaram um momento difícil. eles passaram um momento difícil. Não era só eu que estava passando, o cliente também estava. Só que funcionário, para entender, você tem que E a estar. gente não tinha essa cultura de caixa de empresa. É, Só trabalhava, Trabalhava, pagava, recebia do recebia. cliente, pagava os E os meu pai, assim, funcionários. meu pai pensava assim, vou construir nas casas de aluguel é, dele, porque, assim, aqui é meu pé de meia. Porque a gente não tinha caixa. O que que é caixa? O que que é guardar dinheiro? O que é O que que é previsível? financeiro? O que que é isso é que é um pouco Financeiro era ele mesmo. Aí, na época a gente recebia envelope. envelopinho aí. Dinheiro, dinheiro vivo dinheiro mesmo. vivo. A gente ia sacar dinheiro vivo. Sempre Separava, pagava os funcionários, Eu dava o dinheiro sobrava um pouco pra vocês ir trocando. sobrava e. Não, meu pai pensava assim, vamos construir. Aí E construía a casinha dele. e essa época você não trabalhava ainda Não. com eles, era só o Paulo por enquanto. Não, aquela viagem lá que você me colocou com 18 anos. é. E Não você esquece também, não. Eu tenho tá umas aí, quando ele começou, eu ferrei com ele. Então você já de vez em quando você já dava seus pitacos lá Ah, como ele já funciona. quando eu fiz 18 anos, eu tive minha primeira oportunidade de trabalho e meu pai, trabalhando para Hexacron, ele falou: filho, vai lá que você vai ficar 15 dias. Eu sempre menti. Numa obra. Sempre com datas, sempre menti datas. 15 dias ou 2 Sempre, meses. sempre. Eu fiquei 45 e eu 45. voltei porque. 15 dias você ficou 45. Vocês No veem que primeiro trabalho, primeiro trabalho. eu sou emotivo, né? E eu liguei pra minha mãe, falei, Ninguém quero ir embora. Aí minha já mãe comeu. Eu estava lá no sul, Ô né. mãe, o pai quer me explorar aqui. Aí aquele dia lá foi E aí você foi, ficou os 45 dias. eu aprendi muito. Você também começou também como eletricista? Comecei como eletricista. E a minha história é bem parecida do Paulinho. A gente comecei ajudando ele na parte elétrica, cortando cabo, olhando desenho. A gente não começou estudando e depois a parte operacional. Primeiro foi a parte operacional. Mas eu tinha só um ano, o Paulinho começou um pouco mais cedo, ele tinha mais habilidade que eu. Aí ele falou assim: não, você vai como eletricista. Eu nem fui como auxiliar, tá? Você lembra que você como. Aí ele, fica do lado do Vadinho que ele vai te ajudar. que tinha funcionário. E eu lembro, eu não esqueço dessa cena. O dono da empresa chegou, aí o Vadinho falou assim: eu vou abrir o motor e faz de conta que você tá ligando. Eu nem sabia ligar. Eu era mais ajudante mesmo. Meu pai tinha uma habilidade. O que ele fazia? Ele pegava um cara mais experiente, um cara iniciante, casava os dois. E fazia meio que o mais experiente ser guardião do outro. E a gente, naquela época, todo mundo queria aprender. A nossa geração, a gente queria aprender. Eu queria também ligar um. Eu tinha, né, não, Thiago? Queria ligar o motor. Ligar um painel. Ligar um painel. Eu acho que o sonho de todo eletricista era sentar e ligar um painel. Não ficar puxando Não cabo. puxando cabo. A gente começava puxando cabo e falava assim: meu, um dia eu quero sentar no painel. Era o nosso sonho, então a gente queria aprender. Então o senhor já tinha essa visão de liderança e colocar um supervisor, já colocar Sempre. os auxiliares embaixo, né? Isso é uma Empreendedor uma inteligência empreendedora. Mas Foi assim que o senhor foi crescendo, né? exatamente. Deixar todo mundo à deriva não vai dar Não, certo. eu nunca Isso- sempre fazia assim, né, colocava um supervisor e um auxiliar, porque coloca 2 LC juntos só briga. Você já ia criando a hierarquia, né? E aí, as nossas histórias se cruzaram, né? Quando vocês acabaram fornecendo mão de obra para a empresa que eu era um dos sócios, né? Isso, Nós também fabricávamos equipamentos de automação industrial e vocês começaram a fornecer mão de obra tanto interna, né, com montagem interna, quanto as instalações externas, exatamente. né? Isso mesmo. E aí, quando eu passava lá no corredor, o que você achava? Você era muito sério, né. Muito sério? Não era muito Falava nem bom dia?
Não, bom dia falava, mas não parava pra Do único, do só o sócio falando, não é porque eu tô aqui não, mas era o único que dava bom dia. O é, pessoal passava e já É. ficava com medo. os outros nem Eu gostava de ir na fábrica, de falar com todo conversava assim. mundo, de falar bom dia com todo mundo, porque isso faz parte de um líder, né? Essa parte de liderança, você tá junto com o time, não é só nos momentos difíceis que você vai chamar eles lá. É nos momentos bons e nos momentos difíceis. Exatamente. Todo empresário precisa ter essa consciência de estar junto com o time nos momentos bons e nos momentos difíceis. E aí nós se cruzamos, né? Começamos a trabalhar e a TWE começou a crescer. E foi um divisor de águas porque vocês começaram também a fornecer a parte mecânica, né? Que vocês eram muito especializados em parte elétrica e começaram a fornecer a parte mecânica também. Isso. Qual que foi um outro aprendizado que vocês tiveram na EC, Thiago? Assim, outros segmentos? Na EC, olha, acreditar nas pessoas, porque a gente tinha uma habilidade muito boa de elétrica. Até hoje, com toda humildade, a elétrica da TW é diferencial. E a gente não tinha nenhum mecânico que a gente poderia colocar assim como referência. Mas pelo contato do meu pai, que ele passou anos, tanto que ele trouxe um monte de pessoal de Jacareí, lembra que a gente alugou até uma casinha lá perto da EC? É. A gente trouxe uma equipe boa e Todos- correspondeu É, às expectativas, né? sim. Então a gente entendeu O próprio que alto nível dos eletricistas fazia os mecânicos também subir de nível. mas a gente entendeu que a gente não precisa saber tudo, né? A gente precisa ter pessoas que consigam fazer as nossas Sim. deficiências. E foi aí que a gente abriu o leque para E aí foi na EC também que vocês começaram a conhecer outros segmentos, né? Que vocês eram muito fortes na indústria de bebida. isso. Até a SE a gente só conhecia em base de bebida. Desculpa a palavra, mas a gente sofria, né, pô? E aí vocês começaram a. Bem mais pesado, né? Aí vocês Quantos meses você começaram. ficava fora de casa? Fala aí. Eu mal acompanhei a gravidez da minha primeira filha. Que eu mais Você viajava que foi pro tudo. sul, né? Porque a Muito indústria de viagem. bebida, quando dava a data de startup, tinha que rodar naquela data e não tinha Não, o que tinha que fazer. ficar, tinha que Tinha que ficar ficar. até De quê? rodar. Kombi. Ia de Kombi. Ia de Kombi. E não reclamava. E geralmente, que nem a gente fica brincando hoje em dia, assim, a gente fala, a gente viajava de madrugada, já fazia integração e já trabalhava. Hoje em dia a gente tem que mandar um É, dia antes, o pessoal descansar. Era outra, era outra realidade. outra realidade. Outra E realidade. quando eu falava assim, hora essa, nós, ei! Ficava feliz, eu ficava trabalhando com a calculadora na mão. Sim, Pensando assim, puta, esse mês eu vou tirar tanto, esse mês eu ficava feliz em fazer hora extra. sim. Aí teve um caso também que vocês contaram daquela empresa APS, né? Sim. Que o senhor teve que exercer novamente a liderança do senhor, porque teve um líder lá que queria mandar um dos funcionários, dos estagiários, né? Dos novos funcionários embora. Aí o senhor peitou ele, o que que o senhor falou pra ele? Você fala, não, repete aí, Marcos. A história do Marlon. Ah, do mato, tá. Foi isso aí, né? Nós precisava de auxiliar, né? Com prática, né? E ele que indicou para mim, né? Que eu não tinha pouco conhecimento dele, né? Só viajava. Aí levei ele para Pra trabalhar nessa empresa, nessa empresa, né? A PS. E lá tinha o supervisor. supervisor, né? Só que olhou para mim. Sabe o que eu achei assim? Que ele foi muito grosso. Não é questão de não pegar a pessoa. Ele, para ser um líder, você tem que respeitar as pessoas. Tem que respeitar, não é assim? Aí o Malo ficou lá na sala de espera. Aí ficou na sala de espera e o dono não tinha chegado ainda. Da PS, um dos donos, que era dois sócios. Sim. Aí eu mostrei para o rapaz lá e ele olhou para não serve, não quero ajudante aqui. Isso me machucou muito, viu? E aí o senhor falou o quê? Ou vai todo mundo ou não vai Não, ninguém. assim não, ele vai ficar aqui sim, vai esperar o dono. Se o dono não aceitar, eu tiro o pessoal. Tira todo mundo. Ou seja, o senhor peitou, né? O senhor pegou aquele funcionário sem experiência, mas era o ser humano que o senhor estava vendo ali. Era o ser humano que o senhor falou. Ou é o time inteiro, ou não vai ninguém. E você lembra desse caso do Marlon? Lembro, mas eu lembro a versão sem cortes. Mas, mas eu. E como que o Marlon, né? Por que que eu falo do Marlon? Só para vocês entenderem. O Marlon foi um funcionário deles, que começou nessa empresa como estagiário e que se tornou sócio da empresa. Depois nós vamos chegar lá, mas por que que você trouxe o Marlon para. É que ele teve assim, eu via que ele tava numa vida muito diferente que deveria ser uma vida certa, assim, né? E eu resolvi dar uma oportunidade de chamar ele para trabalhar na empresa conosco. E aí ele quis a ideia, O abraçou. meio que ele vivia não era um meio saudável. Era um meio saudável. Eu falei, vamos trabalhar com a gente aí. Foi um dia antes do irmão dele falecer, né? Foi. Ele perdeu um irmão, Além. né? E
eu vi que eu tive um chamado de tirar ele dali. Não sei, eu não tinha tanta amizade com ele, mas eu tive um chamado de Legal, trazer ele para trabalhar conosco. legal. Então tá vendo como as histórias de empresas também ajudam a salvar pessoas, né? Sim. Foi o Sim. caso do Marlon, que começou pequenininho e se tornou sócio da empresa. E que momento que o seu Valdecir começou realmente a passar o bastão, né, a sucessão para o Paulo e para o Thiago assumirem a TWE, que é a segunda geração? O momento foi assim, né? Quando eu ia aposentar, tava no tempo de aposentar. Eu viajava muito, eu quase não estava em casa, Chega uma hora que cansa, né? direto. Na real, a gente acostuma, né? Acostuma com tudo, principalmente trabalho, Sim. fortalece as pessoas, né? Foi quando eu tinha dado a entrada na aposentadoria, né? E falei assim, não vou trabalhar mais. Não, não vou trabalhar mais, né? Aí peguei e passei para eles, né? E Em como é que foi? 2018. 2018 que vocês praticamente, né, assumiram a TWE, a É, segunda geração. E como foi, agora sozinhos, né, sem o pai, tocar a empresa? Pode falar. Muita briga. A gente. É porque assim, muita briga. eu tinha um pensamento, né? O meu irmão, ele se destacou na área administrativa muito bem. Exatamente. Eu não tinha fino para a administrativa, eu gostava de campo, de execução. Então, assim, eu tinha um pensamento assim, eu trabalho em campo, eu trabalho mais que trabalho em escritório. E eu acho que não existe quem trabalha mais, se completa, né? Por isso que o nosso slogan é engrenagem, né? Então, um completa o outro. E assim, tinha uma coisa que o pessoal tirava muito sarro de mim, né? Seu irmão trabalha no escritório, você trabalha em campo. Aí, que nem, final de semana, eu fazia hora extra, o meu irmão não trabalhava final de semana. Aí eu tinha esses atritos, né? Porque eu tinha outra mentalidade, outra cabeça. Então não é só simplesmente passar a empresa para os filhos, né, teve todo um conflito É, antes que o senhor teve que tratar, né? E o que que o exatamente. senhor falava para eles que não é por aí o caminho, não é o caminho da briga que vai levar vocês De ao maneira sucesso? exatamente. O que mais, assim, impactava era um pouco o Paulo. O Paulo, ele era sempre era diferente, né? Mas assim, desse jeito. Explosivo que nem você. Explosivo. Que Inclusive, nem né, você. ele tem meu prova Eu tanto, tenho o gênio do meu pai. prova tanto que a gente dois para trabalhar junto é problema. Eles dois já era um problema, Não, não, é já era um problema. problema, entre Eu pai e filho já preferia era que ele problema. tivesse um Aí veio o trabalho. terceiro filho, piorou mais ainda a confusão toda, né? Exato, exato. Mas é legal. E aí a TWE foi crescendo, o seu Valdeci foi se afastando, né? E aí vocês começaram a crescer. Qual foi o momento mais, assim, importante do crescimento de vocês como TWE da segunda geração? Esse projeto. Esse projeto aqui? É, Sim, Vocês estavam exatamente lá nessa obra. isso. Essa obra é a da FIT? A da Fit foi o maior store instalado No- pela TWE e o maior do mundo na época, né? E para mim foi um divisor de água porque a gente já estava prestando serviço para outras empresas. A gente não tinha recurso, eu falo recurso financeiro e pessoas, mas a empresa no qual a gente trabalhava, né, que é a Baixa, que hoje é uma empresa que a gente tem muito respeito, é, a di- a- eles confiaram muito em nós. Porque Mais eles, até do que vocês é, mesmos. eu lembro que a gente foi lá para, lembra, Paulinho? A gente foi lá no escritório deles e lembro que a gente falou assim, quanto você quer de sinal? Eu nem, assim, pelo valor do projeto, eu nem sabia o que fazer, né? Eu pedi um valor X, ele falou, não, vou te colocar mais para injetar. Então, ele investiu na TWE. E essa obra, como você pode notar, o Paulo e o Marlon estavam full time. E o cliente falou uma frase que eu não esqueço até hoje. O Marcelo falou assim, ó, essa obra vai ser uma virada de chave. Depois desse projeto, vocês não vão conseguir ser mais pequeno. Porque a gente trabalhava numa média de 30, 35 funcionários e bateu um pico de quantos, Acho que foi Paulinho? 70. Foi o Não, momento que vocês mais cresceram, assim, que foi vocês 70 tiveram funcionários, que acho que foi isso. administrar a maior quantidade de É, pessoas. era hotel, carro, era tanta coisa que a gente começou a aprender a administrar, né? E assim, é aquela falsa sensação dos empresários, que é um conselho que eu falo, né? Do dinheiro, né? Porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? E comprava sem nenhum tipo de administração. Eu Verdade. lembro que um funcionário falava assim, né?
patrão tá feliz, pede uma parafusadeira, no outro dia já tá. A gente não tinha uma gestão, Não tinha gestão. não tinha Não. gestão. A gente tinha o Veio um dinheiro. projeto grande, Isso. veio um sinal grande, mas como que estava sendo gerido aqueles recursos, não tinha Não, nenhum não critério tinha. para Só isso, tinha né? dinheiro e vontade, mas a gente não tinha nenhum tipo de indicador. Entregamos com muito sucesso, porque eu tenho um feedback do cliente que eles tinham uma estimativa de um número maior de quantidade de pessoa e de tempo, e ali eu vi que eu que trato na parte comercial, a TWE, as pessoas que estão atrás dessa engrenagem são diferenciadas. Legal. E aí a empresa começou a crescer e aí nós se cruzamos novamente. Por que que você resolveu, né? Você que estava à frente da parte administrativa ali, né? O Paulo realmente estava mais na parte operacional ali, cuidando das obras, né? Por que que você realmente decidiu buscar uma mentoria para melhorar a gestão da empresa? Olha, Sasso, começa pela minha vida pessoal. Quando eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque eu tinha muito atrito com meu irmão e é muito fácil a gente culpar o outro, né? E eu percebi que eu tinha alguns gatilhos. Ele falava, eu já era reativo. E eu comecei nesse trabalho, nesse estudo. Eu sou muito autodidático, eu não tenho nenhum tipo de formação, gosto de ler bastante. E chegou um momento que eu falei assim: peraí, eu acredito que eu preciso de ajuda. E, assim, na internet a gente tem milhares de opções para buscar. Eu falei assim: eu vou atrás de alguém, primeiro, que fez aquilo que eu quero fazer, que tem valores similares ao meu. E foi que, assim, eu falo que o universo ele alinha tudo, né? Eu vi o seu Instagram, o seu LinkedIn, e foi que eu te chamei e apresentei a proposta. A proposta não foi bem vista, porque questão de mentalidade, mas eu sou muito grato que o Paulo e o Marlon confiam muito na minha gestão. Então, ali já teve um conflito entre sócios. O Marlon já tinha se tornado sócio da Sim, TWE, né? E você ali querendo melhorar a gestão, me achou e a gente começou a fazer um trabalho. Eu sei sim. que o Paulo foi contra, né, Paulo? Sim. No começo foi contra, né, Bom, todo um trabalho, mas na sua visão foi importante para a TWE aquele trabalho, para a sua vida pessoal? O que que você tem de cara, mensagem assim, sobre eu, um eu, trabalho de mentoria, um eu acho trabalho que eu externo? fui mais contra por ser a ideia do Thiago. Que eu ficava, vai gastar mais dinheiro. Porque eu sempre falava assim, vai gastar dinheiro com mentoria, mas o uniforme dos funcionários. Vai gastar dinheiro. Eu sempre fui assim, pró-funcionário. Certo. Eu falava assim, você vai gastar dinheiro e a calça do funcionário. É assim. Mas aí depois eu fui assim, eu fui enxergando que, foi que nem você falou, tem indicadores, a gente foi aprendendo a fazer a questão de gestão, que a gente fazia uma gestão low profile, né? Fazia do nosso jeito, né? E fazia. Mas a gente foi assim, se alinhando e assim, foi que nem um dia eu fui, o dia que eu te encontrei recentemente, eu acho que essa questão que, essa mentoria foi uma coisa que a coisa que eu mais ganhei com isso, mais que eu ganhei na minha vida foi tempo. Tempo para mim. Porque hoje eu tenho um tempo maior que eu posso ver minhas filhas, eu consigo levar minha esposa no trabalho, eu consigo buscar minha esposa no trabalho. Se minha filha me ligar, pai, eu sou um pai divorciado, tenho duas meninas, tenho uma enteada também que eu considero uma filha minha. Eu consigo ter tempo para todas elas, eu consigo ter tempo para treinar, eu consigo ter tempo até dou aula hoje em dia, sou professor de jiu-jitsu, consigo Que dar legal. tempo para treinar e dar aula Que legal. também. Acho que isso é o mais importante na vida de um empresário, né? É você ter tempo para sua família, porque a maioria dos empresários hoje no Brasil não são empresários, são empresidiários, Sim, Isso, né? isso Acho que mesmo. vocês sentiam isso também, se Muito. sentiam muito. empresidiários. A gente, Eu É, sou. aí é questão de cultura. Meu pai instalou no meu subconsciente de pra ganhar dinheiro tem que trabalhar 12 horas direto. E era uma rotina que naquela E época foi assim funcionava. que vocês cresceram, né? Faz parte. No Mas começo não dá pra. eu tava analisando comigo, eu falei assim, eu não vou aguentar esse punk não, mano, Não vou porque aguentar por era muito tempo. puxado. E eu falei, eu sempre fui muito a favor e é o que eu vendo para meus clientes. Eu acredito que dá para fazer com menos tempo, não precisa aquele exército de pessoas, tanto que uma das coisas que a gente vende muito pro cliente, não precisa essa quantidade de pessoas. E eu trouxe isso para minha vida, porque, Sim, Sasso, se você não conseguir ter tempo para você, sim. E aí, através da estruturação, né? Montamos organograma, aí você define os líderes,
aí você montou processo comercial. Lembra do funil de vendas que a gente Lembro. o funil de projetos, né? Então tudo isso ajudou vocês a subirem de nível de gestão, Sim. né? E a história vai, né, mudando. E aí eu volto lá atrás naquele garotinho de 14 anos que veio para São Paulo tentar uma vida melhor, conseguiu passar todos os seus valores para os seus filhos. Por mais dificuldade que eles tiveram, conflitos, o senhor soube administrar. E esse ano a TWE pode chegar a ter 200 funcionários. É um grande marco, né? Não só isso, montaram o maior CD, né, logístico de automação, né, que é a da Shopee, que foi Sim. inaugurado agora, do Brasil. E estão aí entre os melhores fornecedores do Brasil, se não o melhor, nesse ramo de automação industrial. E muitas coisas pela frente aí, né, Thiago? O que que você imagina aí para o futuro da TWE? Olha, como futuro da TWE, a gente vai ser um meio para as empresas no qual a gente sofreu lá no passado, que apanhava muito questão de preço, de volume de trabalho. Não por causa desse projeto, mas eu falo que foi uma soma de grandes projetos que a gente vem fazendo, o da Dafit, a gente fez com outras empresas projetos muito grandes, mas quando a gente entregou esse da Shopee em especial, o Marlon até falou, cara, a gente consegue, meu. Agora a gente gosta de coisa grande, a gente gosta desse movimento, a gente tem até uma frase, né? Fazer a coisa acontecer, a gente consegue. E foi uma coisa muito natural que, Sácio, a gente não investe em marketing, é indicação. E apareceu novas oportunidades, uma nova agora com uma outra empresa chinesa que falou assim para mim, quero contratar a TW por causa da gestão. Então a TWE não tá famosa só no Brasil, tá famosa lá do outro lado do mundo. Isso, Na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? isso. Vocês têm clientes do mundo inteiro, Da Itália, multinacionais, né? Que são isso. exigentes com questão de gestão, de trabalho em equipe, e isso vocês conseguiram se elevar Absorver. bastante, né? É, aí eu volto da humildade do meu pai, né? Todo projeto que a gente pega, a gente é muito passivo de aprendizado. A gente veio trabalhar com uma outra cultura chinesa, a gente aprendeu muito com eles, ensinamos também e aumentou nosso nível de fornecimento. A gente aprendeu muito em questão de gestão, aí a gente acabou implantando em todos os projetos. Então hoje o cliente ele contrata a TWE, ele consegue monitorar diariamente como está aí no projeto, porque a gente tem um modelo TWE. Como o Igor fala, que é uma pessoa também que eu gostaria de trazer aqui, que é meu gerente operacional, ele falou: a gente criou um molde, agora é só multiplicar. Esse ano é de multiplicar. E eu sinto que é o momento de a gente contratar empresas que são concorrentes, que não são concorrentes para mim, que eu aprendo muito com eles, e dar oportunidade. A Quer dizer, TWE são vocês vão dar contatos. oportunidade para os seus próprios concorrentes. E já Tan- contratamos Tanto duas. em gestão, né? Ajudar eles a melhorar a gestão deles, ajudar eles a ter melhores margens e ter aquilo que vocês conquistaram, né? Que é a É. liberdade de tempo para o empresário que a maioria deles não tem. Não é isso? E a gente hoje querer contratar ou administrar mais de 200 funcionários, a gente vai perder a qualidade. A gente não quer perder a qualidade. Então a gente quer abaixar a margem, contratar empresas, ensinar Ser nosso um modelo. hub de gerenciamento de projetos. Essa é a Isso. ideia de vocês É a agora nossa para visão. 2026 para frente, não é isso? Isso mesmo. Então, para vocês chegarem até aqui, vocês tiveram que desenvolver pessoas, né? E, inclusive, deram até oportunidade para um dos funcionários serem sócios, que é a questão do Marlon, né? Que Isso. é o processo partnership. Vocês fizeram sem saber que existia isso, mas conseguiram pegar um talento e esse talento ajudou vocês a chegarem onde vocês chegaram. Sim. E qual seria uma mensagem, seu Valdeci, para que o senhor possa deixar essa mensagem aí para quem está empreendendo, para quem está começando, para quem tem muita dificuldade. O Brasil, o senhor passou por várias crises, Sim. né? Naquela câmera ali, ó, manda uma mensagem para esses empreendedores que estão passando dificuldade, estão com vontade de desistir, por Olha, tudo que o senhor passou. o que eu tenho a dizer é simples e rápido. Em primeiro lugar, nunca desistir. Insistir. Insistir. Exatamente. E Ser aquilo leal com o time. aquilo vence. Agora, se começar, será que vai dar certo?
será que vai dar certo? Não existe, não vai dar certo, tem No que empreendedorismo não existe a palavra desistência. não, pra mim não existe, pra mim pra mim não Sei. existe, porque quando eu comecei, 14 anos, né, vindo pra São Paulo, passei por muitas firmas, tal, e sempre tive um sonho de crescer com honestidade, isso é muito importante, passo tudo para eles, Esses valores foram passados, senão eles não estariam aqui até hoje, com né? certeza. A gente pega é isso, gente, tem que insistir, Tem que porque eu insistir. Não desistir. não Insista, desistir. mas não Não, desista, né? desista, mas não desista. Essa é a Por quê? mensagem do seu Valdeci. É, minha mensagem é esse, não desanimar com nada. Porque perrengue vai passar. Vai, Todo empreendedor pode vai passar. Não existe exatamente. uma curva de crescimento Não, 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 retilínea, passa né? Sempre vai muito ter altos e baixos. muita E é no dificuldade, momento de baixa que a gente tem que ter resiliência para saber com superar, certeza. né? Muito bom. E parabéns pela história do senhor, né? Desde os 14 anos, com coragem, saiu de lá. Não é para qualquer um, né? Atravessar todo essa distância, vir para São Paulo, uma terra de ninguém. E aí o senhor conseguiu fazer toda essa história maravilhosa, conseguiu passar para os filhos. Paulo, naquela câmera lá, manda uma mensagem para esses empreendedores aí do Brasil, que você sabe a dificuldade que é, a dificuldade que vocês passaram. A minha mensagem, assim, é igual a do meu pai. Eu que tô desde o do início com ele, a gente passou por várias situações, a gente nunca desistiu, sempre persistiu e acreditar também e dar oportunidades. Que hoje em dia as empresas não estão dando oportunidade para os jovens. Eu tenho a cultura de dar muita oportunidade, assim como o meu pai. Graças ao meu pai, muitas pessoas se formaram. Muitas, 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 que eram lavadores de carro, pintor, pedreiro, mas você tem que acreditar em você. Você tem que fazer por onde. Não vai esperar por muita coisa, não. Você tem que trabalhar, tem que acreditar. Essa é a minha mensagem. É isso aí, Paulo. E parabéns pela sua jornada, né? Como filho mais velho, né? O arrimo de família ali ajudou seu pai no momento mais difícil, até no momento da marmita ali, né? Olha tudo que vocês passaram e onde vocês chegaram, né? Sim. Thiago, sua vez agora, manda uma Qual mensagem para câmera? aquela câmera do meio ali. Olha, a minha mensagem é: acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Nós, como seres humanos, a gente tem limitações. Peça ajuda, acredite no seu próximo. E como o meu irmão falou, a gente está num mercado ou num mundo que as pessoas limitam muito em questão de capacitação técnica. Vai atrás de capacitação comportamental, porque uma pessoa que é bem comportamentalmente, ela consegue desenvolver uma pessoa. E eu dou um exemplo hoje, as pessoas que estão mais próximas de mim, Marlo, Igor, Renato, Gabi, Everton, vou lembrar o nome de cada um. Gabriel, Tainara, João Paulo, Alberto, Maria Bianca. Nossa, Maria Bianca, que é uma jovem aprendiz. Temos dois jovens aprendizes que começaram com nós, que é um potencial incrível. A Thaís, recém-casada. Um abraço, Thaís. E não faltei ninguém, né, Paulo? Dressa. Andressa, Não, Amanda. Amanda ele começou agora. pessoal, temos mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. São essas pessoas que hoje possibilita a gente estar aqui nesse podcast incrível, trocando aqui insight, informação, estão cuidando de pessoas que estão lá no campo. Eles que são as pessoas que estão cuidando e pulsando energia para todas as nossas obras. Então, acredite em pessoas. Para mim a mensagem é: acredite em pessoas. É isso aí. E parabéns também, né, pelo seu perfil, né, que foi um perfil agregador aí no momento da sociedade, que soube segurar um pouco o Paulo ali no momento certo, que soube buscar ajuda externa. Parabéns também pela sua história. E ainda Para... continuo. É isso aí. Parabéns pelos três aí, pela linda história. Espero que vocês tenham gostado dessa história empreendedora e inspiradora da TWE, que começou com o seu Valdecir, com 14 anos, né? Passou para a segunda geração e esse ano eles vão completar 200 funcionários. Não é algo simples de fazer, não. E para mais histórias empreendedoras e inspiradoras como essa, me acompanhe nas minhas redes sociais, Antônio_Sasso. E também acompanhe a TWE através do LinkedIn TWE Montagens Industriais. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês, que não é fácil, né? Um monte de obra acontecendo lá fora. Obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui dividindo, né, a história de vocês para motivar outros empresários que estão lá fora.
certo? Nós agradece também. Obrigado, Obrigado, viu? hein? Obrigado. Nós agradece. Tamo junto. Valeu. Valeu.